Muito bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor se faça presente nesse ambiente, acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, que possamos nos sentir envolvidos pelos esses amigos espirituais que sempre nos amparam. Quero agradecer primeiramente Sanésio, Donisaura. Achei que a professora não vinha, viu? Aí eu ia ficar muito abandonado. A Paty não está, a senhora não veio. Eu falei, ai, e agora? Meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre o passe. Nós temos estudado o passe lá no 4º ano do estudo sistematizado. E eu fiquei pensando, e eu acho que o passe, ele ainda traz um quê muito místico, né? Para quem não estuda e não compreende como funciona, o que é. Porque muitas das vezes a gente fala, eu vou na casa espírita receber o passe. E aí fica essa história do passe, mas o que é o passe? Nós temos consciência do que é o passe quando nós entramos nas câmaras de passe para receber o tal do passe. Nós sabemos o que estamos recebendo ou simplesmente é um ato mecânico, porque a gente vê todo mundo entrando na câmara, a gente entra também, e aí passa a ser um ritual, ao invés de ser o recebimento de um benefício. E aí, para falar do passe, precisa ler um pouco. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês hoje estão baseados nessas obras aqui. Então, a gente está falando sobre as obras básicas. Dentro das obras básicas, nós temos um complemento que é a Revista Espírita. Nós temos o complemento que foi trazido por Chico, ditado pelo Espírito André Luiz. Nós temos o livro da Marlene Nobre, que é o Passe como Cura Magnética, do Luiz Gurgel, que é o Passe Espírita, Jacomelo, Estudo Suas do Passe, Passe Espírita, do Roque Jacinto, Passes e Curas Espirituais, do Venefledo, e Centro Espírita, que é o nosso manual lá do 4º ano de estudo. Então, tudo que eu estou trazendo está aqui. Então, vocês podem encontrar algo que vá contradizer o que eu estou dizendo aqui. E não tem nada de errado. O passe é um assunto extenso, tem muito assunto, tem muito material para se ler e se falar. Porém, eu estou trazendo esse contexto aqui, porque dentro dessas obras, o Lé falou com o Cré, ou seja, todas elas estão muito bem alinhadas e esses autores concordam entre si. Então, fica um material muito mais robusto para a gente poder conversar. E aí, quando a gente fala sobre o passe, a gente tem que trazer na linha do tempo, muito antes do que a gente tem hoje da casa espírita. O passe, a gente encontra nas práticas que Jesus fazia. Quando Jesus cura a mulher hemorrágica, o que saiu dele? Porque os evangelistas relatam que ele fala que, em algumas traduções, saiu um poder, em outras, saiu uma virtude. Mas, de fato, algo saiu quando a mulher hemorrágica tocou na orla das suas vestes. E aí, estudando o passe, a gente vai entender o que é. E aqui, a gente precisa abrir um parênteses para relembrar ontem o que o Eduardo trouxe sobre o contexto da situação. E aqui não estamos para fazer nenhuma crítica à cultura dos judeus. É só realmente um contexto que a gente vai entender o que essa mulher sofreu por 12 anos. Porque na cultura do povo naquela época, a mulher, no período em que ela se encontrava menstruando, ela era impura. E após o término desse período, ela tinha que fazer um ritual e ficar 7 dias afastada, porque ninguém podia tocar. Agora, imagina essa mulher que sofria disso constantemente. Ela não podia frequentar mercado, ela não podia frequentar o ambiente com outras pessoas. Ela acabou se tornando uma pessoa fora da sociedade. 12 anos nessa situação de solidão. E buscou ajuda, os evangelhos relatam que ela gastou todo o dinheiro dela com os médicos da época. E ninguém conseguiu resolver. 12 anos. E aí, com a fé dela, acreditando que se ela tocasse simplesmente nas orlas da veste de Jesus, ela seria curada. E aí é quando Jesus diz para ela que a tua fé te curou. A gente tem
por volta de 1493 a 1541, Paracelso falando que dentro de cada um existe um poder interior que a nossa alma pode exteriorizar para beneficiar alguém ou para benefício próprio. Então, muitos desses autores aqui relatam que Paracelso é um dos precursores do magnetismo, do passe em si. E ele não foi qualquer um. Na época ele era médico, era alquimista, era um filósofo, era uma pessoa muito bem instruída e estabeleceu essa regra. E aí vem Franz Anton Mesmer, que, na verdade, é o pai do magnetismo, né? Quando a gente fala de magnetismo, sempre se refere a ele. E Mesmer foi um teólogo alemão, doutor em filosofia, e ele que postulou a ideia de que existe um fluido magnético universal e que poderia fazer uso desse fluido magnético universal para curar e tratar as pessoas. Foi ele que, em 1779, propôs que o fluido, a teoria desse fluido, que mais tarde foi aproveitada por Allan Kardec. Ela também é fluido, gente, desculpa. Que mais tarde seria aproveitada por... O Fábio dando risada. Foi aproveitada por Allan Kardec. Quando a gente pega os livros de Allan Kardec, em muitos momentos ele faz referência ao mesmerismo. Exatamente porque Mesmer começou isso. E nessa teoria que ele postula do fluido, ele fala que é uma sutileza sem comparação que penetra todos os corpos. E ele acredita que as doenças que nós temos são provocadas pelo desequilíbrio dessa distribuição desse fluido no nosso organismo. E aí Mesmer não é o único que fala isso. Antes dele tem von Helmont, tem Avicena, que eles atribuíam a capacidade da gente transferir esse poder, transmitir esse poder próprio do nosso corpo para o corpo dos outros, que aí de forma que a gente equilibraria ou desequilibraria o semelhante. Então, quando a gente fala do passe, olha aqui, ó, olha a linha do tempo. E isso porque eu não trouxe a parte que fala dos egípcios, que fala de povos mais antigos, porque aí são historiadores e a gente iria longe no tempo. Mas daqui em diante a gente já pega, olha quanto material que a gente tem. E aí Mesmer, ele entende que esse fluido universal, ele é expandido e contínuo, cuja sutileza não permite nenhuma comparação. Preenche tudo, penetra todos os corpos, inclusive o organismo humano, onde circula com o nome de fluido vital. Olha quanta coisa. E aí vem o Espiritismo. E Kardec fala que o magnetismo e o Espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e explicam uma a outra. Então não tem como a gente falar do passe sem falar de Mesmer. Só que não tem como a gente falar de Mesmer sem falar de Allan Kardec. São as pontas que se conectam, então não adianta a gente fazer uma única leitura sobre o assunto. E Kardec afirma, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagre. Ou seja, é pela fé. Marca aí, anota esse ponto. E aí, hoje, a gente tem a ciência contribuindo muito com isso. Hoje nós temos o estudo do Marasu Emoto, que ele faz um estudo com a água. Então, como funcionava esse estudo? Eles aplicavam passe, música, diversos meios em que emitia vibrações negativas e positivas, seja através da fala, seja através do pensamento. E depois eles congelavam essa água. E com um microscópio, eles notavam que, dependendo do que era emitido, a partícula tinha diferença. As que recebiam palavras positivas, normalmente tinham um formato mais perfeito, mais bonito. Esse é um dos estudos. A gente tem um estudo que foi feito em Portugal,
com ratos de laboratório. A pessoa que iniciou esse estudo, inicialmente ela não acreditava no magnetismo. E a proposta desse cientista era provar de que não funcionava, de que era mentira. E aí ele pega vários ratinhos de laboratório e faz uma ferida do mesmo tamanho em cada um deles. Uns ele não trata, outro ele trata apenas com medicamento, outro ele trata apenas com magnetismo, e o outro ele trata com medicamento mais o magnetismo. Qual que é o resultado? O que recebeu o tratamento médico e com magnetismo foram os que se curaram mais rápido. Tem uma palestra da Anete Guimarães, que aí ela relata esse estudo de ponta a ponta. Aí tem quase 1 hora de palestra. Então, vale a pena procurar, mas ela traz esse relato com detalhes. E aí a gente tem cada vez mais a ciência provando de que o magnetismo, sim, é um fato, não é mais um achismo. Tem aqui o estudo que foi feito em Botucatu, aqui pertinho, mostrando se o passe funciona ou não funciona. E o estudo também traz resultados muito positivos e a favor do magnetismo, a favor do passe, de que sim, funciona. E aí a gente vai entender como funciona esse mecanismo, como funciona essa doação. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é esse trem que eu falo errado. Chama fluido, vou gravar. E o que os espíritos nos trazem? O fluido cósmico é a força do pensamento de Deus que dá suporte e sustentação para tudo. Esse elemento primordial é maleável à ação do pensamento, sendo que as inteligências superiores utilizam o fluido para criarem o cosmos. Então, quando a gente fala da criação de Deus, nós temos espíritos de uma elevada hierarquia, e aí nós estamos falando de espíritos do nível de Jesus em diante, que utilizam, manuseiam esse fluido para a criação do cosmos, conforme a vontade de Deus. Por isso que João, o evangelista, é muito assertivo quando fala que Jesus é o verbo de Deus, porque ele sabe, ele entende, ele faz a vontade do Criador. Um dia a gente chega lá, mas por enquanto a gente usa Jesus como exemplo. E Kardec diz que o fluido, eles são designados por suas propriedades. Então, assim como alguns elementos têm as suas propriedades, o fluido também tem. E sob o ponto de vista moral que nós vamos falar, quais são as propriedades do fluido? E aí Kardec elenca o ódio, a inveja, o ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, bondade, benevolência, amor, caridade e doçura. Tudo isso, ele vai dar qualidade ao fluido. Lembra que o fluido é manipulado através do pensamento? Se nós temos esses sentimentos, se nós atribuímos essas propriedades ao fluido que nós manipulamos, é fácil entender qual que é o fluido de qualidade boa e um de não muita qualidade, não é mesmo? Nós determinamos. E num grau de pureza, quando a gente fala sobre do ponto de partida, esse fluido ele vem para a gente puro. Nós damos as propriedades a ele. Nós decidimos. E aí, Kardec coloca que nada do que a gente conhece na matéria pode nos dar uma ideia precisa do que é esse fluido. Só que ele vai da pureza, de uma sutileza total, sem a nossa percepção, até um nível mais material. Então, não existe um fluido 0 e um fluido 100. Entre o 0 e o 100, tem diversos números, e o fluido ele navega entre todas essas variações, de acordo com a propriedade que a gente dá para ele através dos nossos sentimentos e pensamentos. No Livro dos Espíritos, questões 27, Kardec faz a seguinte pergunta. E turma, hoje a gente vai sair do arroz com feijão, que a Dona Isaura fala. Então, se der sono, chacoalha, conta alguma coisa,
mas é importante a gente entender como o passe funciona para a gente receber devidamente essa energia, esse fluido. Eu já vou falar assim, vocês já sabem o que é fluido? Então, Kardec pergunta, há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E aí os bons espíritos respondem, sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, papel intermediário entre o espírito e a matéria. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. Produzir uma infinita variedade de coisas, das quais não conheceis senão uma pequena parte. Então, todo esse trabalho que a gente está vendo, desde lá do trabalho que Jesus faz, até hoje a ciência comprovando o magnetismo, ainda é uma pequena fração de tudo o que se pode ser feito com esse fluido universal. E aí, sem querer, eu achei um vídeo, e eu até compartilhei lá no nosso grupo de estudo, porque os espíritos falam que o fluido cósmico é a quinta força presente na natureza. Aí eu falei, poxa, mas quinta força, né? E aí fiquei pensando, e um dia, sem querer, assistindo vídeo no YouTube, aparece lá um vídeo da BBC explicando o que são as quatro forças da natureza. E aí a gente tem a gravidade, tem a força fraca, tem a força forte, tem o eletromagnetismo. E a ciência está estudando cada uma delas. Só que eles estão chegando à conclusão de que existe uma quinta força que orienta tudo isso. E aí, na doutrina espírita, lá em 1857, Kardec já fala que o fluido cósmico é a quinta força da natureza. Então, aqueles que ainda acreditam que a doutrina espírita está ultrapassada e que precisa ser revista, sinto muito, mas quem precisa ser revisto é quem pensa dessa forma, porque a doutrina contém diversas contribuições que hoje a ciência tem entendido e comprovado, e não tem nada de errado nisso. Esse é o papel da doutrina espírita, se aliar à ciência, quebrar esse paradigma de que existe a ciência separada da religião. Não, a doutrina ela vem unificar esses dois, porque é através da ciência e da religião que a gente vai conseguir se modificar, se aprimorar, se reformar, fazer a reforma íntima. É através dessas duas habilidades. Então, beleza, agora a gente já entende mais ou menos o que é o fluido. Agora a gente precisa entender o que é o espírito e o perispírito. Às vezes a pessoa fala assim, eu vi um espírito. Será que ela viu um espírito ou ela viu um perispírito? E aí Kardec explica. Que definição se pode dar dos espíritos? Questão 76. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Aí ele não se dá por satisfeito e continua. Visto que há dois elementos gerais no universo, lembra lá? A matéria e o espírito, e Deus acima de tudo. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente, a resposta. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Veja bem, que nós temos a construção dos dois elementos. Princípio inteligente, princípio material. E aí ele continua. É exato, então, se dizer que os espíritos são imateriais? E aí ele fala, imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Eu falei, mas imaterial e incorpóreo, achei que era um negócio meio parecido, né? Vou procurar no dicionário. E aí olha a definição, e a gente entende melhor a resposta. Incorpóreo, não corporal, não é percebido pelos sentidos. Imaterial, que não tem consistência material. Então daqui fica fácil a gente entender por que o fluido atua de forma tão potente no perispírito.
Por que que deriva do perispírito? E aí Kardec continua, se a gente tem o espírito, é ele que, elemento inteligente, atua diretamente na matéria? Tem algum intermediário entre um e outro? E aí os espíritos explicam que o perispírito é o envoltório sutil do espírito, que lhe serve de intermediário para atuar na matéria. Ou seja, o espírito, elemento inteligente, não tem a habilidade e a capacidade de atuar diretamente na matéria sem o intermediário, que é o perispírito, que é o envoltório sutil do espírito. E aí, quando a gente começa a entender tudo isso daqui, nós vamos entender por que os espíritos nos explicam que as doenças têm origem no espírito, que o corpo é o mata-borrão da alma. Porque tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer fica gravado no nosso perispírito. É um arquivo, melhor do que o HD, melhor do que o pendrive. Ele grava, e grava em imagens. E aí, quando o espírito vai reencarnar, o que que ele faz? Ele condensa o fluido cósmico. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matérias. Só que, no momento da criação do corpo, o espírito concentra todo o seu potencial, todo o seu foco, condensando o fluido necessário para a formação do corpo. Tem a questão da genética? Sim, influencia muito. Mas da mesma forma que a genética influencia muito, as marcas que estão no perispírito também vão influenciar a formação do corpo. E mais do que as marcas que estão no perispírito, o que está gravado na nossa mente, o nosso desequilíbrio emocional ou intelectual, reflete também no corpo. Porque lembra que o espírito está utilizando a força do pensamento, mesmo que de forma inconsciente, para condensar o fluido cósmico e formar o seu corpo material. Esse é um processo natural, que a gente nem percebe no processo reencarnatório devido ao nosso nível evolutivo. Porém, ocorre. E se aí eu estou munido de desequilíbrio emocional e intelectual, como eu vou conseguir formar um corpo perfeito? Como eu vou conseguir formar um corpo sem predisposição a determinadas doenças? Então, tudo tem origem no pensamento. E aí Emmanuel dá uma força, explicando sobre o perispírito, que fala que ele subsiste à morte do corpo e que ele é formado de partículas que estão contidas lá na tabela periódica, só que numa outra escala, num outro momento diferente do que a gente utiliza no material, mas está tudo lá. E que o perispírito, da mesma forma que o corpo, ele está submetido às leis da gravidade. Olha aí de novo as forças da natureza agindo sobre o nosso corpo. E aí Kardec, não satisfeito, ele fala, mas o espírito, ele está descoberto ou está, como pretendem alguns, envolvidos de uma substância qualquer? Aí os espíritos respondem, o espírito está... Deixa eu tomar uma água. Eles respondem o seguinte: o espírito está revestido de uma substância vaporosa para ti, mas ainda bem grosseira para nós. Assim como o germe de um fruto é envolto em um perisperma, ocorre o exemplo com o espírito e o perispírito e o corpo. Então está um exemplo aqui muito didático. Temos o espírito, perispírito e corpo material. Onde um começa e o outro termina, não se sabe. Só sabe que os três se comunicam constantemente. E aí, falando que os centros, que eles se comunicam, a gente precisa entender como ocorre essa comunicação. E no material espírita, existem os centros de força. E aí, às vezes, a gente pode falar, nossa, mas é uma questão mística, não tem. Tem. Procura lá em André Luiz, naqueles livros que eu coloquei lá no começo. Entre a Terra e o Céu, principalmente. André Luiz é bem claro sobre os centros de força. E ele relata que são pontos de conexão pelos quais flui a energia
de um veículo para outro. São esses pontos que são os acumuladores e distribuidores da força espiritual, situados no perispírito, pelos quais transitam os fluidos energéticos. E aí tem um detalhe muito importante. Quando a gente fala desses centros de força, por exemplo, quando a gente fala que o cardíaco está na região do coração, ele não é o coração. Ele está situado naquela região e é só um endereço que a gente dá para poder localizar melhor. E aí, a energia ela vai se mover através desses centros de força para produzir diferentes estados. Entre eles, o equilíbrio e o desequilíbrio. Logo, se a gente tem o desequilíbrio de um desses centros de força, nós vamos ter desequilíbrio no endereço em que ele está localizado. E aí, a gente tem o coronário. Por isso que a gente vai entender o porquê, aqui no Portal da Luz, nós utilizamos apenas a imposição das mãos dando o passe. Vocês já foram em algum outro centro espírita que a gente verifica movimentos diferentes? Eles estão errados? Nós respeitamos. Aqui, a gente utiliza dessa forma por conta de toda essa informação que a gente está vendo aqui. E aí, André Luiz traz que o coronário é o principal centro de força. Ele comanda todos os outros. Ele é o chefe, é o boss. Ele que manda no negócio todo. E é ele que é responsável por absorver as energias do Sol e as energias espirituais. Ora, se a gente parar para fazer a continha, 1 mais 1 é 2. Se ele é responsável por receber as energias espirituais, nós acabamos de ver que o fluido ele tem uma variação de 0 a 100, mas ele atua no perispírito, por que a gente vai ficar gesticulando e agindo com as mãos em outras partes do corpo? Não é mais fácil a gente atuar nele aqui e ele, num regime de interdependência, distribuir de forma que for necessária? E aí, meus amigos, nós não estamos fazendo uma crítica a quem trabalha diferente. Nós estamos aqui querendo dizer que esse material é vasto, é muito grande, e que a gente aqui na matéria ainda conhece muito pouco. André Luiz, quando ele vai descrever que os instrutores, que são espíritos de uma hierarquia diferente da nossa, quando eles vão fazer alguma operação magnética, ele não descreve. Ele só diz que o paciente foi objeto de operações magnéticas de alta complexidade. Então percebam que, se ele está colocando dessa forma, olha quanta coisa André Luiz trouxe para a gente. Coisas que foram assim, chocantes para a época que ele escreveu o Nosso Lar, começou com o Nosso Lar, e depois continuou. Se ele está se precavendo de não explicar o que está acontecendo ali, é porque vai muito além da capacidade que a gente tem de entender. Então, quando a gente começa a fazer algumas coisas sem sentido, muitas das vezes a gente não sabe nem o que está fazendo. Então é mais fácil a gente entender como funciona o coronário e confiar que a espiritualidade vai utilizar da doação desse fluido para distribuir da maneira que for necessária. Então, na hora que a gente recebe o passe, a gente precisa saber que é por aqui que eu vou receber as energias espirituais e vão ser distribuídas no meu corpo conforme a necessidade. Depois ele fala do frontal, está aqui na altura da testa. Ele é responsável pela questão da visão, da audição, do tato, processos de inteligências ligados à arte, à cultura, ao saber. Depois ele fala do laríngeo, que está aqui na altura da garganta, que é responsável pela fala, pelo que a gente transmite. Fala do cardíaco, responsável pelas emoções. Fala do esplênico, que é responsável pela distribuição adequada dos recursos para a manutenção da vida. Fala do gástrico, que é responsável pela penetração e pela absorção
que nós fazemos dos alimentos. Fala do genésico. E aí, esse daqui é um centro importantíssimo, porque aqui está situado o templo do sexo. E quantos de nós não temos isso equilibrado? Só que tem um detalhe, o genésico, ele é responsável e está conectado, depois do coronário, é o responsável pela formação e constituição do corpo físico e o corpo perispiritual. Aí é só a gente fazer mais uma vez a conta de 1 mais 1 é 2. Se esse centro é responsável pela formação da minha constituição física, e ele está em desequilíbrio, o que vai acontecer? Vou ter um corpo desequilibrado. Estão vendo que na criação de Deus é tudo muito simples, não tem mistérios. E aí a gente passa para o passista. Deixa eu dar uma acelerada aqui. O pensamento é tudo. E é pelo pensamento que os fluidos são manipulados. Então, quando nós entramos na câmara de passe, colocamos a mão assim, 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 não importa. O que importa é se o seu pensamento está conectado com aquele momento para receber os fluidos benéficos. Como eu devo ficar com a minha mão? Uma postura confortável, simples assim. E aqui, quando a gente fala do passista, não basta apenas o desejo de ajudar. Precisa de toda essa lista aqui, ó. A Dona Isaura que construiu essa lista. Assiduidade, responsabilidade, trabalho, exercício da caridade, vigiar e orar, boa saúde sem excessos. Quando eu dei a notícia de que não pode beber para ser passista, Dona Isaura quase me bateu, porque todo mundo quis abandonar a casa espírita. E é verdade, gente. Não quer dizer que não vai funcionar as coisas, não quer dizer que você não vai receber o passe. Mas nós tendemos a caminhar para isso. Uma boa saúde. E aí quem tem dúvida se pode beber socialmente, procura lá, Raul Teixeira, beber socialmente. E depois me conta. Uma boa alimentação. Eu gostava bastante de comer bem. Agora eu não posso mais. Estou me reeducando. Repouso, reforma íntima. E o passista, ele tem a obrigação de estudar. E pode ver que os bons espíritos raramente utilizam a palavra obrigação. Mas aqui Emmanuel é categórico. Tem a obrigação de estudar. E aí a gente tem o passe magnético, que é aquele em que Mesmer relata que é a doação somente da energia do passista. Nós temos o passe espiritual, que é feito apenas pelos espíritos. E nós temos o passe misto, que é o que acontece comumente na casa espírita. Um espírito auxilia o médium que doa a energia para o paciente. E aí quem recebe o passe? Nós entendemos que o objetivo do passe é um reequilíbrio orgânico, psíquico e espiritual. E aí, para a gente ter essa assimilação desses fluidos, a gente entendeu o que está no pensamento. Então, é necessário, primeiramente, haver uma simpatia entre aquele que doa e aquele que recebe. É tão gostoso quando entra uma pessoa na sala com um sorriso no rosto e você retribui, você sente a energia fluir muito melhor. Precisa existir uma simpatia. E aí tem um detalhe que, gente, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais utilizar meu slide. Então, aquele que recebe o passe, mesmo que haja uma simpatia, se ele recebendo essa energia e reequilibrando o organismo, ele volta a cometer os seus excessos, ele volta a ter o mesmo problema. É aí que lá no final a gente vai entender uma frase que comumente a gente diz aqui. Então, tem pacientes que por essa falta de simpatia, por essa falta de querer, nada recebem. É o que nós chamamos de pacientes refratários. É uma escolha do passista? É uma escolha da espiritualidade? Não. É um respeito ao querer do paciente. Então, a pessoa, quando entra na câmara de passe,
de forma obrigada, não querendo, achando que isso é uma baboseira, só está aqui por estar, essa pessoa vai receber muito menos e talvez nada. Talvez nada. Mas eu tendo a acreditar que Deus é bom e justo e não desampara ninguém. Um pouquinho a pessoa vai receber. E deixa eu adiantar. Tá. E aí vamos caminhar para a conclusão, que senão não vai dar tempo. Quando a gente fala sobre o passe ele não é a cura definitiva. O passe não é a cura dos nossos problemas. Como o seu Domingos fala, o passe é um analgésico. Se você está com dor de dente e você só toma um remédio para passar a dor e não resolve o problema, toda vez que passar o efeito do remédio, a dor vai voltar. Então não adianta a gente procurar uma casa espírita na segunda, na terça, na quarta, na quinta e receber o passe todos os dias. Porque o passe ele não vai ser a solução dos nossos problemas. A solução está lá no último item. E aí, a gente precisa entender que o passe tem um local certo para ser aplicado. Então não adianta a gente ligar para um trabalhador de uma casa espírita e falar: ai, não estou bem, vem aqui me dar passe. Ou vem dar passe no fulano que não está bem. Nós precisamos entender que o local adequado para que o passe seja aplicado é dentro da casa espírita, salvo as suas exceções. E quais são essas exceções? Por exemplo, um hospital. Como que o paciente vai levantar da cama e vir até uma casa espírita? Essa é uma necessidade. Os bons espíritos vão atuar e vão auxiliar. Mas dentro da casa espírita existe um ambiente que é preparado constantemente. Vocês percebem que quando a gente entra naquela porta, a gente já percebe um ambiente diferente? E aí nós estamos falando que nós percebemos pela matéria. Imagina como é esse ambiente espiritualmente diferente do que tem lá fora. Então, o ambiente adequado é a casa espírita. A gente falou sobre gestos e gesticulações, e no caso do paciente, evita ficar batendo o pé, evita ficar... evita conversar com a pessoa do lado. Isso desconcentra, não é bom para você. Tem uma postura de senta, eleva o pensamento, coloca a figura de Jesus à sua frente, mentaliza o local que nós temos um problema, mentaliza aquela energia entrando pelo coronário, percorrendo o nosso corpo e trabalhando todos esses pontos que nós temos de centro de força. Aí o passe vai ser realmente efetivo. E por último, está aqui o remédio de tudo. Está aqui. A gente vive procurando outros meios de resolver os nossos problemas. A gente vive procurando outros remédios. A gente vive procurando qualquer outra coisa porque a gente não acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quer ver um exemplo disso? Eu sei que o fogo queima. Eu vou pôr a mão no fogo? Por quê? Porque eu acredito que vai me queimar. Se eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por que eu não sigo? Por que eu não faço? A hora que a gente entender que não existe outro caminho a não ser Ele, a gente ainda vai continuar sofrendo inúmeras vezes. Nós vamos continuar olhando a figura desse amigo ainda numa cruz e comemorando uma ressurreição que já aconteceu faz muito tempo, que na verdade Jesus nunca morreu. Jesus sempre foi vivo e permanece vivo nas nossas vidas. Porém, para que isso aconteça e tenha o efeito necessário, eu preciso aceitar. Eu preciso acreditar. Eu preciso viver de acordo com o que Ele ensinou.
E muitas das vezes vai ser doloroso. Porque nós estamos durante muitos e muitos anos, e eu não falo da vida presente, eu falo de diversas vidas, tendo hábitos negativos. E toda troca de hábito é sofrida. Quer ver um exemplo? Se você é sedentário, começa a ir para a academia. Coisa simples. Como será que não vai ser o nosso comportamento? Como vai ser o reflexo no nosso corpo espiritual quando a gente decidir que Jesus é o caminho? Vai ser doído. Só que é só o começo. Porque depois, aí sim, a gente vai receber as promessas do nosso Senhor. Mas o primeiro passo é a gente começar. Se a gente não começar, sinto muito, mas não é Jesus, não é nosso mentor, não é ninguém que vai começar pela gente. Porque se alguém pudesse começar pelo outro, eu tenho certeza que ele teria começado. Nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas. E aí vai chegar um dia que a gente não vai precisar do passe. Porque o nosso corpo vai estar em perfeito equilíbrio. E vamos estar servindo ao invés de ser servido. Meus irmãos, desculpa a correria. Eu achei que ia dar tempo, mas me empolguei. Mas eu acredito que o intuito de trazer o esclarecimento a respeito do passe e de como funciona, para que a gente possa receber cada vez melhor essas energias, acredito que foi aí a pontinha do iceberg. Que Jesus continue nos abençoando hoje, agora e sempre. Só um detalhe, Dona Isaura. Olha essa frase que bonita que eu achei de Paulo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo era espírita.